Tá aí, então, o que vocês acharam da apresentação do Gabigol? Eu acho o Gabigol um jogador muito acima da média de um modo geral, assim como também ele é acima da média para dar entrevista, para se colocar, para se justificar nos momentos de polêmica ao longo da vida, para lidar com o público, para passar os recados que ele gosta de passar, seja por redes sociais, seja em entrevista coletiva. O Gabigol é um jogador acima da média em todos os aspectos e essa coletiva foi sensacional para ele, porque se existia algum temor de que ele não fosse bem recebido pela torcida principalmente, com essas poucas palavras que ele falou, mais os 2 golzinhos que ele fizer logo no começo, um abraço, ele vai ganhar o mesmo nível de idolatria do Neymar. Então o Gabigol chega num momento, e assim como eu falei do Neymar quando estava sem clube e veio para o Santos, eu falo para o Gabigol, que não joga bem há uns 3 anos já, e o único lugar que poderia fazer com que acelerasse esse processo de volta a um bom nível de futebol era o Santos. Por ser onde foi revelado, por se sentir em casa, por ter o Neymar também que ajuda, tem essa parceria que faz parte, que pode ser importante. Um vai ser importante para o outro, porque tecnicamente ele vai agregar sem dúvida nenhuma ao Santos, que precisa sempre de jogadores, é um time carente de qualidade, e para o Gabigol se recuperar no futebol com 30 anos de idade ainda, 31, o Santos vai fazer muito bem para ele também. Então é um casamento que para mim foi ideal para as duas partes. É um personagem necessário no futebol, o Gabigol, né? Por tudo isso que você disse também, Alex. É um cara que sabe jogar para a torcida, sabe dar boas entrevistas e sabe jogar dentro de campo, especialmente nesse time do Santos, que vive uma escassez aí de grandes jogadores nos últimos tempos. Ele vai chegar para jogar, vai ser titular, vai ser o grande nome desse ataque do Santos juntamente com o Neymar. Então acho que tem tudo para dar certo. É bem verdade, Gabigol no Cruzeiro não jogou absolutamente nada, não foi bem com a camisa do Cruzeiro, mas no Santos, estando na casa dele, no clube que o revelou, de volta na cidade que ele tanto ama, vai jogar com o Neymar, que é um ídolo, ele disse aí na reportagem do Marcelo Baceggio. Tem tudo para desempenhar muito bem e ajudar bastante esse time do Santos em 2026. E o Gazeta Esportiva traz uma outra declaração do Gabigol sobre a possibilidade de disputar a Copa do Mundo. Vamos ver. O presidente está sendo bastante otimista. É claro que é um sonho estar na seleção, sempre vai ser um objetivo, até o momento que eu encerrar minha carreira vai ser um objetivo estar na seleção, mas creio eu que meu momento não condiz com isso, mas também não é impossível. E aí, não é impossível? Zé. Olha, eu acho que o Gabigol foi muito bem também nessa resposta, porque seleção brasileira, venhamos e convenhamos, hoje tem outros jogadores que estão muito à frente do Gabriel Barbosa. Você tem o próprio Vitor Roque, que a gente comentava aqui no início do programa, você tem o João Pedro jogando muito bem no Chelsea, entendo que até o próprio Pedro lá no Flamengo está à frente. O Pombo, que o Ancelotti tem chamado e gosta, mesmo com o povo falando que não tem mais nada a ver, mas o Ancelotti gosta. O Richarlison é um gosto pessoal do treinador, que é o chefe. Que manda. Então, assim, Copa do Mundo de 2026 para o Gabriel Barbosa, eu entendo que vai ser pela televisão, vai ser assistindo. E ele já está bem consciente disso. Sim. E isso é bacana. O jogador chegou com os pés no chão. Ele sabe que ele tem que recuperar o futebol dele e ajudar primeiramente o Santos. Se ele chegar arrebentando agora, não dá. arrebentando. Calma, não. Não dá tempo. A não ser que ele faça 3 gols por jogo até junho. Aí tem que convocar. Se não, não. Ele e Neymar ali, não dá pra sonhar? Cara, o Neymar sim. Eu acho que ele pode ajudar o Neymar nesse processo de busca da Copa do Mundo. Agora, ele e Gabigol ir pra Copa, eu acho que seria algo assim digno de uma das maiores viradas da história do futebol, assim, sabe aquela remontada do Barcelona, do Neymar, Messi, contra o PSG, aquela coisa que a gente talvez não veja nunca mais. Porque assim, teria que, acho que, machucar uns 4 atacantes, outros 2 xingarem o Ancelotti, mais uns outros 3 pararem de jogar bola e não fazerem mais gol, para aí sim a gente ver se o Gabigol tem alguma possibilidade. Pô, tem o Caio Jorge, cara, que era o titular do Cruzeiro em relação a ele, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro na frente. Então, assim, tem muita gente na frente pro Gabigol falar. E ele foi muito consciente, e isso que é legal. Ele não veio também falando assim, não, claro, se Deus quiser, eu vou trabalhar para que eu possa estar na Copa do Mundo. Ele foi bem realista. Ele foi muito pé no chão nessa entrevista aí. Por isso que eu falei, ele é um cara muito inteligente. Ele sabe lidar com as situações, ele sabe lidar com as palavras. E acho que ele só tem a ganhar com isso, com essa demonstração de pé no chão, de humildade até, né? Ele não tem muito cara de ser humilde, assim, né? Mas nessa entrevista,
ele deu declarações que mostram uma humildade que não combina muito com ele, mas que a inteligência dele sobressaiu a humildade. E foi realista, né? Foi, total. Foi realista. E o próprio Neymar, que está à frente do Gabigol para ser convocado para a Copa do Mundo, só está à frente porque é o Neymar. Porque também, assim, não vem fazendo nos últimos anos, sem dúvida, no último ciclo de Copa do Mundo, coisas que justifiquem a convocação dele para a Copa do Mundo. Ele só vem sendo cogitado porque é o último grande gênio do Brasil. Por isso, só por esse motivo. Porque senão o Neymar também já nem seria cogitado na Copa do Mundo esse ano agora, em 2026. Muito bem. Ô Alex, você tinha alguma coisa para falar também de organizada, não tem? Não, é que antes da coletiva começar, ele recebeu ali alguns presentes de membros de torcidas organizadas do Santos e chamou a atenção um dos líderes da Sangue Jovem do Santos. Quando foi dar ali alguma coisa, ele não só cumprimentou, mas ele deu uma intimada no Gabigol, dizendo assim, ó, é nóis, hein? A gente vai apoiar, mas vai cobrar também. Fica esperto que aqui não é também o lugar que você vai chegar e fazer o que você quer. Então você percebe até que no gesto corporal, né, ali, ó, bem nesse dos momento, dois, né? ali, ó, o torcedor vai que em direção ao Gabigol, e o Gabigol meio que dá uma recuada, dá uma desviada no assunto, não encara muito o rosto do torcedor, e ele continua insistindo em falar, né, que a gente não... O som ficou muito ruim nessa hora, mas a gente... Não deu pra... mas dá pra entender que é isso. Mas deu pra entender e a gente sabe que foi esse o teor dessa conversa, assim, uma intimidada de leve, um recado de leve da torcida. Olha, tá chegando, então joga a bola, nós vamos apoiar, mas também você tem a responsabilidade e nós vamos cobrar. A gente tá de olho em tudo que você fizer aqui, mais ou menos por aí, entendeu? Mas isso também tem a ver com o que ele fez, né? Exatamente. Não é? No passado, agora, recente. Me lembro que eu fui fazer um jogo Santos e Flamengo na Vila Belmiro na época da pandemia. E o Gabriel fez 3 gols contra o Santos nesse jogo. Ele acabou com o jogo. Ele é um jogador... E ia lá para os membros da diretoria e comissão técnica do Santos que estavam ali na arquibancada, dava uma provocada. Ele é esse tipo de jogador, ele provocou muito. Ele foi provocado quando ia para a Vila Belmiro defendendo outros clubes e provocava também os torcedores do Santos. Mas é uma via de mão dupla ali, o cara tá jogando, a torcida provoca. E provoca ele porque sabe que ele é um grande jogador e pode entregar. Podia entregar para as outras equipes e pode entregar agora com a camisa do Santos novamente. Então, assim, entendo que foi uma situação completamente normal pelo que aconteceu no passado recente entre o Gabigol e a torcida do Santos. Agora, a partir do momento que ele fizer 2 golzinhos, que nem o Alex disse aqui, acabou, é amor, é Gabigol, meu Deus do céu, aquela coisa toda, aquele amor todo. Porque o que importa é dentro de campo. Mas se você ele acha que começar a resolver os problemas, essa acabou. cobrança aí, Alex, não pode ter sido também, ó, você não jogou nada nos últimos 3 anos, você tá vindo pra cá... tá tudo no pacote, Marina. Né? Tá tudo, é provocação, não jogou nada, não vem chegando aqui achando que você é o rei de Santos. Então, já assim, tem um rei, tem né? um príncipe, né? Pois é. E ele aproveitou até a coletiva para dar uma esclarecida num problema que houve recentemente, quando ele veio jogar pelo Cruzeiro. Com um torcedor, contra o Santos, né? que foi com um torcedor. E muita gente interpretou como se ele estivesse atacando, entre aspas, a torcida do Santos, olhado para a arquibancada e feito alguma coisa. Não. Na verdade, ele explicou que foi um torcedor que falou algo lá que incomodou, que foi uma ofensa lá direta, enfim, e que ele se dirigiu a esse torcedor específico. Que ele não sabe nem quem é também, que não sabe, não conhece. Foi naquele dia lá na hora, bateu de frente. A arquibancada da Vila é muito perto do campo, né? E aí teve esse embate com o torcedor e ele retrucou ali, uma troca ali de ofensas, de respostas, enfim. E ele fez questão também de explicar isso hoje na coletiva. Que não foi nada contra a torcida do Santos, mas com uma pessoa específica. O futebol é paixão. O torcedor é 100% paixão. Igual o Neymar no começo, lá que ele foi brigar com o torcedor depois do jogo lá na arquibancada. Então, assim, discutir com o torcedor. Eu encaro isso aí com uma naturalidade muito grande do que aconteceu ali, a intimidade que o torcedor fez. Porque o torcedor, ele ama o Santos, acima de qualquer jogador, de qualquer coisa. Agora, o Gabigol, que é um jogador revelado no Santos, a partir do momento que ele começar a entregar dentro de campo, se ele fizer isso rapidamente, isso tudo vai ser apagado. O que os caras querem, o que a torcida quer é gol do Gabigol. Quer ele jogando bem com o Neymar, entrosado, é isso que importa para a torcida do Santos nesse momento. E se fizer gol em clássicos, né? Meu Deus do céu, aí... Contra o Palmeiras, contra o Corinthians... Fizer o gol e meter aqui, ó, acabou. Não precisa fazer mais nada. Mais nada, já se garante. E quando for jogar contra o Flamengo? Pensou, Alex, faz um gol contra o Flamengo? No Maracanã. Acho que ele nem comemora. Pensou? Eu acho que ele não Você acha que comemoraria. não? Acho que comemora. Ele é um dos maiores ídolos da história inteira do Clube de Regatas do Flamengo.
Ele é um dos principais jogadores da história do Flamengo. Então, acho que ele já disse em muitas ocasiões, os 2 maiores clubes do Brasil são Flamengo, Santos, enfim, já colocou os 2 ali no mesmo patamar. E entendo que se ele chegar num Maracanã com 60 mil pessoas e fizer um gol com a camisa do Santos, ele vai ter um respeito muito grande, porque tem uma história maravilhosa com a camisa do Flamengo. Tá certo, vamos ter que pagar pra ver, vamos ter que esperar pra ver, vai demorar um pouquinho. Não vai demorar tanto não, né? O brasileiro já brasileiro logo já começa. vai começando aqui, né, gente? E falando em brasileiro, em Flamengo,